Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Igreja Açores. Neste domingo assinala-se o Dia Nacional dos Bens Culturais da Igreja e será esse o tema base do nosso programa de hoje. Vamos conversar com Ruth Gregório, mas antes, a atualidade da Diocese açoriana. Cerca de 40 paróquias dos Açores aderiram ao regime de layoff simplificado durante o mês de abril. Em março, prepararam toda a documentação necessária e grande parte, em meados de maio, teve que sair do regime de apoio para poder abrir portas aos fiéis. Mais concretamente, a 18 de maio. A ajuda estatal foi curta e, atualmente, todas as paróquias vivem momentos difíceis, também financeiramente, adiantou o padre António Henrique Pereira, ecónomo da Diocese de Angra. No geral, sabemos que existem algumas paróquias que estão, digamos, a ter algumas dificuldades porque muitas delas as receitas provêm essencialmente das festas de verão. Não é? A lembrar que há, por exemplo, praticamente todas as paróquias em São Miguel, as festas de verão são organizadas precisamente pelas paróquias e, portanto, a receita que provém daí dá um grande folgo financeiro a essas paróquias para depois se manterem durante o ano. O mesmo se aplica praticamente às outras ilhas, nomeadamente ao Pico, às Flores. Ainda há pouco tempo o ouvidor das Flores dizia-me que de facto estão com começam já a sentir algumas dificuldades porque são comunidades pequenas e de facto a grande fonte de receita dessas comunidades eram as festas de verão porque tinham a possibilidade de receber pessoas do resto da ilha que acorriam à festa e portanto gastavam naquilo que estava ao dispor, nomeadamente em tascas, em rifas, ou bazares, etc. Prejuízos que nem o culto, os donativos e as coletas têm conseguido superar e a situação é generalizada por toda a Diocese. Para o ecónomo, as paróquias nos Açores nunca chegaram a recuperar da crise anterior. As paróquias, digamos assim, nunca recuperaram depois essa retoma económica que aconteceu na sociedade, mas que nas igrejas não aconteceu, quer por via da diminuição da participação das pessoas, que é um outro aspecto, não é? Portanto, as pessoas estão a participar, ainda antes desta pandemia, nós estávamos a assistir a um decréscimo de participação dos fiéis nas celebrações, evidentemente se as pessoas não vão, nomeadamente no que diz respeito à questão das coletas, pois não vão, não deitam, e depois aquelas que iam, evidentemente se têm dificuldades, também deitam menos. Por isso já havia uma certa redução nessa parte, por via da diminuição da participação das pessoas e depois da questão da crise financeira que afetou muitas famílias. A redução da lotação nas igrejas, associada ao facto de serem os fiéis mais idosos, aqueles que mais participavam nas Eucaristias e que agora são grupo de risco, originou um cenário ainda mais preocupante para as paróquias da Diocese de Angra. A Sé Catedral de Angra vai assinalar o Dia dos Bens Culturais da Igreja e, em simultâneo, os 450 anos do lançamento da primeira pedra, com diversas iniciativas que vão acontecer de 18 de outubro a 18 de novembro. Uma delas é um guião, uma visita guiada à Igreja da Sé, aos vários espaços, quer dizer, não havendo um guia. É possível uma pessoa que entra na igreja conhecer a história de cada um dos espaços, o que é que está lá dentro, em termos de escultura, de pintura ou das peças, quer em inglês, quer em português, e também com uma pequenina oração referente a cada invocação, cada espaço da Sé. Visitas guiadas e uma mostra referente à vida da Sé Catedral, adiantou o padre Hélder Fonseca Mendes, vigário-geral da Diocese de Angra. É uma exposição temporária que estará visitável na Capela de Santo Estevão
junto à nave direita da Sé, com algumas peças referentes ao início da vida da Diocese e ao Cadiz. Portanto, em termos da fundação da Catedral, uma vez que o lançamento dessa primeira pedra tinha a ver com a construção de uma catedral nova, dado que aquela que existia em 1570 era muito reduzida para aquilo que se pretendia com a catedral para a Diocese, que então tinha sido criada em 1534. Há ainda uma mostra permanente que é resultado de quase 20 anos de inventariação dos bens da Sé Catedral, da sua catalogação e divulgação. Portanto, é uma reestruturação do espaço chamado Museu de Arte Sacra, mas tirando algum proveito de um discurso que queremos que seja o discurso da mensagem da Igreja, do Evangelho, fazendo um espaço à história da Igreja local, da nossa Diocese, na linha da Sucessão dos Apóstolos, o Bispo enquanto sucessor dos Apóstolos. Depois outra sala que tem a ver com os sacramentos e com as devoções, e outra que tem a ver com o ensino, com os evangelistas, com os santos, com os doutores da Igreja, tirando das próprias peças. Por exemplo, neste caso, a construção dos próprios métodos da Sé, uma escola que existiu aqui em Angra pelo século XVII, e, portanto, tratamos as peças do ponto de vista museológico, e foi uma equipa técnica especializada que o fez, mas ao mesmo tempo também tirando o proveito da mensagem cristã e da mensagem da Igreja para quem visita essas peças ou esses espaços. No fundo, não são um museu, não é só fazer história por fazer uma história de algo morto, mas é aquilo que a gente usa, aquilo que a gente vive, que foi passando ao longo dos séculos, nas formas e materiais, que estão expostas agora ao público. As mostras estão disponíveis para visita no horário de abertura da Catedral, entre as 10 e as 17 horas de segunda a sexta-feira. O acesso à Sala do Tesouro tem acesso reservado e deverá ser solicitada a sua visita. A 18 de novembro será lançada a primeira pedra digital da Sé Catedral, com o lançamento de uma página web sobre a Sé enquanto paróquia e enquanto catedral. Capela de Nossa Senhora da Natividade é o tema da mostra promovida pelos alunos do 6º ano do Seminário Episcopal de Angra para assinalar o Dia dos Bens Culturais da Igreja. Este ano a mostra terá um formato diferente, como adiantou ao Igreja Açores o seminarista João Silva. Esta iniciativa, Capela de Nossa Senhora da Natividade, surge no âmbito da disciplina de Arte e Património do 6º ano do Seminário de Angra, lecionada pela professora Marta Bertão, e vem no seguimento do que foi feito no ano passado, em que os alunos realizaram uma exposição aberta ao público sob o tema Deus está aqui. Este ano foi realizado um vídeo explicativo que será partilhado nas redes sociais da Diocese e do Seminário, que tem como intenção dar a conhecer a toda a Diocese e não só a história da nossa capela do Seminário e a explicar os elementos artísticos que marcam este templo, nomeadamente o retábulo, a imagem de Nossa Senhora da Natividade e de São Francisco de Assis, o crucifixo, a tela de Santa Catarina de Alexandria e também o órgão de tubos. Estamos a falar de arte sacra, maioria do século XVIII. Para o seminarista Jorge Sousa, o formato escolhido foi resposta aos tempos de pandemia, mas acabará por ficar disponível por longos anos. É claro que o ideal seria que pudéssemos abrir as portas da nossa capela para que todos pudessem vir cá e visitar pessoalmente. Mas infelizmente isto não é possível porque estamos a seguir as indicações da Direção-Geral de Saúde e também da Conferência Episcopal Portuguesa sobre as orientações do distanciamento. Mas eu penso que o vídeo é também uma excelente iniciativa porque vai permitir que o maior número de pessoas conheça a capela em questão através da internet e será sempre um recurso ou um subsídio que ficará ao alcance de todos daqui para a frente. O vídeo da mostra fica hoje disponível na página do Seminário Episcopal de Angra e no portal Igreja Açores.
Ordenados a 6 de setembro, os 6 novos sacerdotes da Diocese de Angra já começaram as novas missões. Aurélio Sousa é agora vigário paroquial da Matriz da Horta, Flamengos e Salão, na ouvidoria da Horta. Doce é como classifica esta nova etapa. Podia dizer que não, estou agora em fase de lua de mel ainda. É tudo muito doce, é tudo muito bonito. Fui apresentado às comunidades 26 e a 27 de setembro. Mas, de facto, tem sido uma grande alegria este encontro próximo com as pessoas, que é, ao fim e ao cabo, aquilo que nós ansiamos durante os anos de seminário, né? Podermos chegar ao dia da nossa ordenação e depois a esta vida pastoral concreta. Na ouvidoria do Pico está o padre Pedro Carvalho. As paróquias de São Caetano, São João e Curado de Santa Margarida acolheram-no ao jeito da Ilha Montanha. Quando cheguei ao Pico, portanto, nas minhas tomadas de posse, eu fui muito bem recebido. Agradeço às comunidades que me receberam, agradeço ao Pierre de Pico, de uma maneira muito especial ao padre Marco Martinho, que foi quem me deu o posse. É assim, isto é uma coisa que eu nunca tenha passado por isso. Eu já tinha visto os meus colegas a tomarem posse, mas de facto quando chega a nossa vez é sempre diferente. E eu tenho 3 comunidades, todas elas diferentes, todas elas maravilhosas em si. Portanto, o que eu posso dizer é que foi um arranque positivo. Gostei muito, e estou a gostar muito de estar cá. Sandro Costa é pároco dos Rosais, Santo Amaro e Santo António e ainda no curato da Queimada, na ouvidoria de São Jorge. As primeiras semanas de sacerdócio estão a ser uma autêntica aventura, visto que sou padre há um mês e pouco e já fui colocado nas paróquias e, portanto, a adaptação às pessoas, a adaptação ao lugar, o começo do ano pastoral estão a ser verdadeiros desafios. Ainda para mais de uma ilha que é completamente diferente da minha, é completamente diferente da ilha onde eu estudei. Portanto, isto está a ser tudo novidade. Mas está a ser muito engraçado, com muitas alegrias também, com muitas pessoas que nos ajudam e que saberam de nós para nos guiar nesta caminhada. E também é um pôr em prática tudo aquilo que nós fomos aprendendo com os nossos párocos, com todas aquelas referências que fomos tendo ao longo da nossa caminhada e que é muito engraçado que depois nós colocamos em prática e vemos que somos também moldados pelas pessoas que vão passando pela nossa vida. Também na ouvidoria de São Jorge está o padre João Paulo Farias, vigário paroquial na Calheta, Norte Grande, Norte Pequeno, Santo António e dos curatos da Caldeira, Ribeira da Areia e da Feijão dos Vimes. Está a correr bem, graças a Deus, mas as pessoas têm sido muito acolhedoras para comigo, o próprio Calheta também me tem recebido e acompanhado muito bem. Estou a gostar da experiência. Na Ilha Natal, São Miguel, ficou o padre Nuno Sousa, mais particularmente na ouvidoria de Vila Franca do Campo. É vigário paroquial da Matriz, São Pedro e Água d'Alto. Tem sido um tempo bastante desafiante, tem sido dias bastante bonitos e que sinto-me próximo das pessoas. É uma realidade também de ser completamente diferente e é um tempo muito especial mesmo. De balanço, o que é que me fica? Fica-me exatamente este tempo bonito, este tempo de começar a engatinhar e a concretizar o que nós sonhamos e pensamos no tempo de seminário. Assim Deus também nos ajude e as pessoas também acolham-nos sempre, a mim e aos meus colegas, aos outros 5 colegas espalhados pelos Açores. Já o padre Igor Oliveira ficou colocado na ouvidoria de Angra. É diretor do Serviço Diocesano de Evangelização, Catequese e Missões, é secretário particular do Bispo de Angra, é capelão da Fraternidade de Santa Clara e da Casa de Saúde do Espírito Santo e notário adjunto da causa de beatificação de Maria Vieira. Isto ainda é muito fresco e tudo ainda cheira a novidade. Apesar de me sentir em casa, só pelo facto de estar nesta ilha, na qual vivi os meus últimos 7 anos de vida, enquanto estudei no seminário. A adaptação não tem sido difícil, só pelo facto de já conhecer o ambiente em que vivo,
E o maior desafio tem sido inteirar-me e perceber todas as funções que me foram atribuídas e que me foram confiadas. Não me refiro às capelanias, se bem que é aqui que tenho um pouco da vivência de paróquia, mas todas as outras funções que me delegaram e confiaram, que tem sido um mundo a descobrir. Ainda muito trabalho a fazer e penso que será o desafio que me ocupará nos próximos tempos. Claro que isso não era o tipo de função que alguma vez pensei, mas sinto que está a correr bem, sinto-me feliz e espero que pelo menos continue assim. E que o Senhor realmente me ajude, a mim e aos meus colegas, em cada um nas suas funções, agora neste início de caminhada, seja mesmo isto, seja sempre um caminho feliz, de descoberta, no qual nunca estamos sós. O corpo do clero açoriano conta agora com 6 novos presbíteros. Recorde-se que desde o ano 2000 que a Diocese de Angra não ordenava tantos sacerdotes. A convidada do Igreja Açores desta semana, e como hoje assinalamos o Dia Nacional dos Bens Culturais da Igreja, é Ruth Gregório, professora auxiliar da Universidade dos Açores e diretora do Serviço Diocesano dos Bens Culturais da Igreja. Olá, antes de mais, boa tarde, obrigada por estar connosco. A Diocese volta a participar nestas celebrações nacionais? Sim, voltamos tem sido anualmente a nossa prática. Este ano também aderimos à iniciativa do Secretariado Nacional, este ano dedicado mais a bens que estão fora do seu contexto de origem, bens patrimoniais que foram deslocados do seu contexto de origem por qualquer outra razão, por vezes histórica, outras vezes política, outras vezes por questão de gestão de bens. E, portanto, este ano estamos ligados mais a esta iniciativa, que é uma iniciativa diferente. E foi essa a proposta feita e, de facto, nós aderimos ao convite. E que peças é que a Diocese de Angra sugeriu ao Secretariado Nacional este ano? Este ano há paróquias que tomaram a iniciativa também de fazer propostas individualmente e nós não conseguimos, em tão pouco tempo, de facto foi um tempo muito curto, consertar todas as propostas. Mas nós, do Serviço Diocesano, fizemos 2 propostas. Um para o arcaz da Igreja de Nossa Senhora das Neves, na Relva, que é um arcaz muito interessante, que pertenceu a um mosteiro, a um convento de São João Evangelista, da cidade de Ponta Delgada, e esse arcaz é um arcaz do século XVIII e, portanto, no quadro da extinção dos conventos, acabou por ir parar à Igreja da Relva. No caso tivemos ainda outra proposta também interessante, de um frontal em azulejos, de uma ermida da Lagoa, que está em ruínas e que neste momento, portanto, o frontal foi retirado, os azulejos, e estão, portanto, protegidos pelo Museu Carlos Machado. E escolhemos essas 2 peças essencialmente para mostrar 2 exemplos, e este último caso, até do século XVII, escolhemos estes 2 exemplos para traduzirem, portanto, arte e objetos de culto que estiveram noutros contextos e que agora estão salvaguardados em contextos completamente diferenciados. Por que é que acha que é essencial assinalar esta efeméride instituída, aliás, em Portugal desde 2011? É muito importante para sensibilizar, em primeiro lugar, a própria Igreja detentora e a comunidade, as comunidades eclesiásticas e inclusivamente a Igreja no sentido global de todos nós que participamos e que muitas vezes comungamos a nossa fé e que por vezes passamos ao lado desta riqueza que é um património que nos pertence a nós, mas pertence a todos, a toda a comunidade. E é importante chamar a atenção para estes, que parecem objetos, mas que encarnam mensagens, que são símbolos, e que são símbolos que, ou porque se perdeu a leitura que se pode fazer desses símbolos, ou porque estão mais esquecidos, ou porque, neste caso em particular, estiveram em contextos que já não existem e, portanto, foram mudados para outros sítios e que têm agora também a sua utilidade, no caso do frontal, que falei há pouco, que é um frontal evocativo de Santa Bárbara, que
que, digamos, nem sequer, hoje em dia só temos as ruínas daquela ermida, e portanto isto chama-nos a atenção para a importância destes bens, que são bens valiosos, são bens sob o ponto de vista também artístico, com muito valor, e que é importante que a comunidade tome consciência deles, conheça mais sobre eles, porque de facto também quando a comunidade conhece, sente-se mais identificada e protege-os melhor. Isto é uma história de fé, isto é uma história muito longa, de muitos séculos de fé, mas também é uma história de investimento que as pessoas faziam na demonstração desta fé e que queriam fazê-lo de forma bela, de forma simbólica, de forma até muitas vezes rica sob o ponto de vista dos materiais que lhes davam suporte. E eu creio que estes momentos, para chamarmos a atenção para uma ou duas peças, dá destaque a estas peças e elas não ficam tão esquecidas no âmbito na corrida do nosso dia-a-dia, e por vezes passamos por altares, passamos por sítios, vemos estas imagens e não lhes atribuímos o verdadeiro valor. E, portanto, estes momentos de lhes dar destaque, de os pôr na ribalta, é uma forma, de facto, de chamar a atenção das pessoas e da comunidade em geral para o valor destas peças. É preciso trabalhar esta relação afetiva entre a comunidade e estas peças de arte. É muito importante. Eu não digo que não exista essa relação afetiva, mas por vezes não se conhece o real significado dessas peças, até sob o ponto de vista de valor artístico. E isso pode ser um risco, porque a utilização destas peças, por vezes, pode ser adulterada, inclusivamente as intervenções nessas peças, por vezes, podem causar riscos de conservação, e quando as pessoas têm mais consciência, em primeiro lugar, do que é que estas peças são, do que é que elas significam, qual é a sua história, digamos que são mais cautelosas na utilização destas peças. Eu não digo que estes bens sejam musealizados, ou que o nosso objetivo é que sejam musealizados, mas defendo, e o Serviço Diocesano defende, de que o conhecimento destas peças, do seu valor religioso, mas do seu valor cultural, do seu valor estético, do seu valor artístico, contribuem para uma maior consciência e uma maior vontade de participar na sua salvaguarda. E é muito importante que a comunidade esteja envolvida neste processo, porque é da comunidade, estes bens são da comunidade e ela é que tem que velar por eles. Para dar a conhecer à comunidade é também preciso fazer este trabalho de inventariação, de catalogação, e é isso que a Diocese de Angra está a fazer neste momento, aliás, a um projeto associado a um projeto da Universidade dos Açores, não é assim? Exatamente. A Diocese de Angra já tem este projeto em mãos há muitos anos. E inclusivamente a plataforma que nós hoje em dia estamos a utilizar é uma plataforma que já tinha sido experimentada por nós há uns anos atrás e que depois, no âmbito do projeto Tesauros, ainda mais insistentemente tentámos, digamos, conhecer. Neste momento e desde 2019 a Diocese tomou a decisão, e muito bem, de arranjar a forma da plataforma estar disponível, pelo menos alguns elementos, para que de facto nós começássemos a lançar os dados de alguma inventariação que tinha sido feita entretanto e que estava noutro tipo de suportes, e também para continuarmos este trabalho de inventário, porque há muitas igrejas e há muitas paróquias que de facto precisam ainda de um trabalho mais exaustivo. O que acontece é que, de facto, também em 2019 abriu um concurso para um programa de apoio a projetos no âmbito das ciências sociais e humanas, e o CHAM, portanto um centro da Universidade dos Açores, tornou-se nosso parceiro e conseguimos, de facto, ganhar um projeto nessa área e, portanto, neste momento já estamos numa atividade no terreno, que devia ter começado em março, mas que calculamos o que é que terá acontecido em março, não é? Portanto, ficámos todos suspensos das nossas atividades no terreno e só agora em julho é que começámos a dar algum dinamismo e neste momento, de facto, estamos no terreno a fazer estes inventários, para além de já termos feito uma tarefa de levantamento do que já existia previamente, mas também estão-nos a chegar informações de outras coisas que existem que nós não tínhamos conhecimento e, portanto, este trabalho que ainda está no início, mas que vai durar pelo menos 2 anos no âmbito deste projeto que se chama Index
Prima, e que, como eu disse, nasce de uma parceria com o CHAM, que é um centro de investigação acreditado da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade dos Açores, e, portanto, neste contexto, digamos que os interesses da Diocese com os interesses de investigação do CHAM conseguiram concertar-se, e nós estamos, de facto, no trabalho de campo. Neste momento estamos na fase de trabalho de campo e contamos que já para o ano comecemos a ter alguns resultados mais visíveis desse mesmo projeto. Este projeto envolve, em termos de dimensão, quantos recursos humanos, quantas pessoas estão a trabalhar neste levantamento e nesta inventariação? Neste momento no terreno estão 2 e a partir de novembro vão estar 3 pessoas. O projeto da Diocese ainda abrange outra pessoa que está na sede Angra, já há bastante tempo, que já começou em 2019, que não tem nada a ver com o Index Prima, e também havia outras técnicas da DRAC que se iriam associar ao projeto, mas que ainda não foi possível concretizar, mas, portanto, para a terceira também haveria mais duas pessoas ligadas ao projeto. Associadas ao projeto Index Prima propriamente dita, são dois tarefeiros, é este o regime de contratação, portanto, dois tarefeiros que a partir de novembro vão estar no terreno. Neste momento está 1 e a partir de novembro vão estar 2. Falava em património mais ou menos descoberto recentemente. Pode adiantar algumas destas peças? Descoberto, não, ele está a ser redescoberto algum deles e está a ser relembrado algum deles. Porquê? Porque há peças que já estão salvaguardadas e que já são reconhecidas como peças de referência das nossas igrejas, mas eu estava-me a lembrar, por exemplo, de uma Maria Madalena espojada, deitada, que encontrei numa ermida em Rabo de Peixe, que me encantou e que já alguns conheciam e que nós queremos, entre outras, começar a chamar a atenção para essas peças extraordinárias que já nem estão propriamente a culto, mas que já estiveram a culto. E portanto, é interessante irmos procurar estas referências e às vezes também lhes dar algum lugar de destaque para pensar noutros tempos e noutras formas de manifestação da fé e da arte também. É uma peça magnífica esta que estou-me a lembrar agora, porque de facto não é muito comum encontrarmos um santo deitado, não é? E portanto é uma peça que está quase esquecida, mas que há tempos numa visita muito rápida a uma ermida em Rabo de Peixe avistámo-la. E queremos recuperá-la, essa e muitas outras. Eu creio que daqui a 6, 7 meses vamos ter mais novidades e vai ser interessante recuperar o que está esquecido e o que não está tão esquecido, mas que as pessoas entretanto foram esquecendo. Sei que já percebemos que são os primeiros passos deste grande projeto, mas já há uma perspectiva de como é que ele será depois apresentado à comunidade? Como é que se vai materializar, expor? Sim. Nós vamos ter, em primeiro lugar, 2 workshops que vão ser mais de sensibilização e que já devia ter havido um este ano, mas de facto pelo tempo tardio também de início do projeto não vai acontecer, vai acontecer em princípio para março do próximo ano. Portanto, temos esses 2 workshops e temos umas jornadas mais no final, agora já mais para 2022, para de facto anunciar alguns dos resultados e alguns dos indicadores científicos que conseguimos produzir. Devo dizer que já produzimos 3 artigos no âmbito do Index Prima, já produzimos 3 artigos, um sobre arquivos paroquiais, que estão para ser publicados, mas, portanto, ainda estamos mesmo no início da produção científica à volta desta matéria e de facto, queremos coroar com umas grandes jornadas sobre estes assuntos, inclusivamente com participação internacional. Vamos ver se vamos ser bem-sucedidos neste contexto agora muito especial que estamos a viver e, naturalmente, depois também vai haver uma edição final, pelo menos de síntese, para divulgação. Não querendo de forma alguma cair no erro das comparações, mas no ranking destes patrimónios, no ranking nacional, onde é que está? Se está num lugar favorável ou desfavorável a Diocese de Angra? Nós somos uma diocese muito rica em património cultural. Somos, temos património extraordinário e temos peças extraordinárias. E não vou dizer que são todas do mesmo nível, mas há peças extraordinárias e essas naturalmente, que algumas delas já são reconhecidas, outras estão mais esquecidas, mas nós vamos tentar
chamar a atenção para essas. E também chamar a atenção para aquelas que podem não estar nos primeiros lugares do ranking, mas que, sob o ponto de vista da simbologia, traduz muito o que são os Açores. E isto também é importante para nós. É ver onde é que nesta arte há interpretações que possam de qualquer modo traduzir esta forma especial da devoção açoriana. A religiosidade popular açoriana é certamente uma forte aliada a este património cultural, esta diversidade de património cultural. Sem dúvida, e daí esta minha insistência na questão da comunidade, fazer que a comunidade tenha consciência do valor dos bens que guarda, que as comissões fabriqueiras, que os senhores párocos, que todos aqueles que participam todos os domingos da Eucaristia tenham consciência de que, de facto, somos uns privilegiados e temos bens que transmitem esta fé e esta mensagem que é do cristianismo de forma excepcional. E, portanto, que estes bens têm que ser mantidos nessa sua pureza, têm que ser mantidos nessa sua verdade, porque também faz parte da sua essência que, enquanto objetos, mantenham a sua verdade. Os parcos seriam os intermediários perfeitos, os vossos aliados perfeitos para dar a conhecer à comunidade este património cultural. É preciso também investir nesta formação dos sacerdotes e particularmente dos parcos sobre o património de cada uma das paróquias? Sem dúvida, e devo dizer que sinto nos últimos anos, porque já estou neste serviço, ou antes comissão, há alguns anos, sinto que o processo de cativar os senhores parcos para estas funções tem sido bem sucedido. Basta ver, por exemplo, uma das funções que nós temos enquanto serviço diocesano é dar conselho ao senhor bispo no que diz respeito a intervenções de conservação e restauro, nomeadamente até de obras nas igrejas. E devo-lhe dizer que de 2007, desde que assumi a direção do serviço, aos dias de hoje, nós estamos a crescer anualmente para o dobro dos pedidos de parecer. O que quer dizer que cada vez mais, sempre que há uma intervenção, os senhores parcos começam a ficar interessados em saber qual é o parecer do serviço diocesano e em consultar a diocese sempre que fazem essas intervenções. Portanto, eu creio que estamos numa fase significativa de tomada de consciência por parte dos senhores padres que é preciso valorizar este património e de facto, este crescendo dos nossos pareceres, a pedido do senhor bispo e a pedido dos senhores parcos ao senhor bispo, significa de facto que eles estão mais despertos para estas questões e para a importância do património das suas igrejas. Considera que falta nos Açores recursos humanos para uma mais digna manutenção dos bens culturais da Igreja? Claramente. Inclusive, até, aliás, no âmbito dos nossos projetos, estas pessoas que lhe disse que estavam a trabalhar no terreno são manifestamente insuficientes para um projeto desta natureza. Não só porque nós não temos assim tanta gente habilitada para o fazer, mas também porque não há recursos suficientes para fazer com grupos mais alargados. De qualquer das formas, acho que é pior não se concretizar absolutamente nada e muitas vezes o que nós tentamos é até incentivar os senhores párocos a começarem pequenos inventários muito básicos, a partir de orientações também muito básicas, porque é assim que se começa, não é? Não tem que ser logo um inventário de especialista, um inventário em que o campo da descrição da peça pressuponha um grande conhecimento daquele tipo de expressão artística ou outro, mas que pelo menos se comece pelo básico, por aquilo que é possível os recursos atuais concretizarem e é neste caminho que nós estamos. Isto não é para ficar feito de uma só vez, porque infelizmente não vamos conseguir, mas pelo menos que se cumpram as diversas fases e que com o tempo se consiga melhorar ainda este inventário. Ruth Gregório, a nossa entrevista está a chegar ao fim. Gostaria de pedir-lhe que deixasse uma mensagem aos açorianos neste Dia Nacional dos Bens Culturais da Igreja. A minha mensagem vai sempre neste sentido, que é os Açores, em termos gerais, têm um património extraordinário para ser conservado, um património que também é natural, mas também um património cultural. E grande parte deste património cultural expressa-se através do património religioso. Ele faz parte de nós
constitui, eu diria, 70% a 75% do património cultural que a região tem e, portanto, a minha mensagem é este património faz parte da nossa identidade, há que protegê-lo. Muito obrigada, Ruth Gregório. Vamos acompanhando então este processo da Diocese de Angra de inventariar e de recolher todo o património cultural religioso, particularmente dos Açores. Portanto, quando tiver novidades, sinta-se à vontade para vir a este espaço de rádio dizer aos açorianos. Muito obrigada por ter estado connosco. Obrigada. Eu é que agradeço em nome do Serviço Diocesano. O Igreja Açores regressa na próxima semana com mais um convidado especial e com mais atualidade da Diocese de Angra. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.